Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Este é um canal 100% ateísta. E falo isso para que o crente alienado, fanático religioso, quando aqui adentrar o canal, já entre sabendo, tenha ciência de que eu vou contestar todo o sistema religioso. Não só do seu livro Bíblia, que para ele é sagrado, né? Na realidade, um livro que está mais para sangrento. Quero mandar um grande abraço a todos os ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores e agradecer a todos inscritos no canal. Quero também dar um recado aos inscritos que, pessoal, estou demorando para gravar vídeos, é falta de tempo mesmo, sabe? Sabe que a gente tem que sair logo cedo, né, para a labuta, para conseguir o ganha-pão, sobreviver nesse país, né, um país altamente religioso, né, que está aí numa crise aí, muito por conta, desde o começo do sistema religioso, que esse deusinho que chegou aqui no Brasil, né, de navio trazido de Portugal, né, mataram grande parte dos índios, deram Bíblia a eles e tomaram-lhes as terras. E até hoje esse sistema religioso, a extrema-direita está aí no poder, comandando, massacrando o povo, porque é assim que eles querem, ver o povo sofrido para recorrer a quem? Justamente ao sistema religioso, né? E aí vemos os líderes religiosos, né? Porque assim como eu saio cedo e chego tarde, né? Estou arrumando esse pequeno espaço de tempo aqui para gravar este vídeo, né? Já vou à labuta de novo, sabe? E esses líderes religiosos vivem disso, vivem da desgraça do povo. Quanto mais miserável o país, quanto mais sofrido o povo, mais religioso ele é. E aí o crente, assim como eu, também trabalha. Eu vejo pessoas lá, né, no caminho e tudo mais, pessoas humildes, sabe? Ali na sua labuta, suando o dia todo ali, sabe? Principalmente esse pessoal que trabalha em obra, sabe? Mas sempre com aquela fé, né? Sempre lá, não, irmão, tal, vai para a igreja, dá dinheiro para quem? Para os líderes religiosos, para comprarem grandes mansões, né? Cerca elétrica, câmera de segurança, né? Ali com segurança armada, acredita em Deus, que Deus protege, né? Ainda que caiam 1000 de um lado, 10.000 de outro, nada temerei. Isso não funciona para os líderes, né? É cerca elétrica, né? Carro blindado, o Papa de Papa móvel, tudo isso na fé em Deus. Veja só, eles próprios não acreditam. E aí o pobre do religioso, né, soa assim como eu vou soar daqui a pouco, para dar 10% e muito mais, né? Fora as contribuições que eles extorquem, né? Como sanguessugas, né? Vampiros mesmo, né? Bebem o sangue, né? Assim como comer a carne, né? Do cordeiro, né? E beber o sangue, né? Uma coisa aí mais canibal e vampiresca, né? Que é comer a carne do filhote de pombo, né? Inclusive eu quero dar um recado aqui para você que é adorador do filhote de pombo, né? E do espírito pombo, viu? Cuidado, porque esse pombo que vive cagando na cabeça de vocês aí, as fezes dele, né, que cai muito dentro das igrejas, na cabeça dos religiosos, é altamente perigosa, né? Existem pelo menos 5 grandes doenças provocadas pelas fezes do pombo, tá? E uma delas, inclusive, dentre vários sintomas, né, vômitos, náuseas, se parece muito com a gripe, né, nariz escorrendo, né, febre. Mas o sintoma principal é justamente confusão mental, que causa alucinação. E eu acho que deve ser por isso, né? Que os crentes dentro da igreja, quando o Espírito Pombo chega, né? O Espírito Santo está presente, aí eles ficam tudo vendo coisas. Vem anjos, vem isso, vem aquilo, fica rodopiando, caindo pelo chão. Cuidado que isso pode ser a doença do pombo, né? A doença do pombo que inclusive chama-se Cryptococcus neoformis. Cryptococcus neoformis. Cuidado, viu, crente? Você que é adorador do pombo. Então, pessoal, mais um vídeo aqui que vou fazer a respeito... Então, dando a explicação, né? Estou demorando para gravar vídeos, mas não abandonei a luta, jamais vou abandonar. E quando eu digo jamais, mesmo porque quando eu, né, já não existir mais, deixar essa existência, espero que fique a semente para que outras pessoas deem seguimento, né, nesse trabalho tão importante que é o trabalho dos canais ateístas, que é libertar as pessoas desse sistema religioso perverso, inescrupuloso, dominador, escravizador, que é o sistema religioso que foi criado. Eu gosto sempre de explicar, pessoal. Para o crente que aqui é dentro do canal. Crente, você que acredita no livro, que o livro Bíblia é sagrado, é um livro completamente sangrento, vou mostrar aqui. Você que diz que a Bíblia é inerrante palavra de Deus, né? Se tivesse um erro, uma contradição, cagada pelo Espírito Pombo, perderia toda a sua divindade.
sabe? A Bíblia é um livro repleto de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Você se torna uma pessoa intolerante e não percebe, crente. A Bíblia é repleta de, olha, perversidade. A Bíblia é instigadora de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e muita barbaridade. A Bíblia instiga tudo isso, sabe? Induz você a fazer essas coisas, sabe? O livro Bíblia, para você, crente, que vive no mundo de hoje, é para você despertar. Você acredita naquele livro lá, que dentro dele tem cobra que fala, machado que voa, peixe que engole gente, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnios, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre as águas, estátua de sal e muitas outras, né, absurdos, fantasias e tudo mais. Né? O Deus bíblico, na sua onisciência, onipotência e onipresença, simplesmente não sabia de merda nenhuma, como não sabia, né, de biologia, e diz que coelho é ruminante e morcego é ave. Tudo isso tem dentro do seu livro Bíblia, sabe? O seu livro de fantasias que você adora quando criancinha, foi mergulhado dentro de uma banheira. Deu ali uma pane na tua mente, acho que um choque térmico, né, e queimou os neurônios, só ficou 2 neurôniozinhos rodando ali na tua cabeça, e você hoje é cristão, né? Acredita piamente que existiu esses seres imaginários, tanto o ser criado lá pelo aquele povo bárbaro primitivo da Era do Bronze, né, o povo hebreu, quanto o criado por Roma, né, o Deus romano, que é o Jesus Cristo, que jamais existiu nas páginas da história. Existe apenas dentro da Bíblia e na cabeça do crente, que só tem 2 neurônios. Aí sobra espaço para fantasias. Não é verdade? Então, pessoal, eu gosto sempre de explicar. Os deuses, pessoal, o Deus hebreu, por exemplo, criado por aquele povo bárbaro primitivo, que pairava no deserto ali, de tenda em tenda, como nômades, sem terras, né? Tinha uma tremenda inveja dos outros povos das circunvizinhanças, os medos, os persas, assírios, egípcios, babilônicos, né? Sumérios, tinham uma tremenda inveja. E aí criaram um Deus para eles, o Senhor dos Exércitos, a imagem e semelhança, porque existem milhões de livros sagrados, milhões de religiões e bilhões de deuses. A resposta é simples e está na tua cara, crente. Homens criam deuses, e não deuses criam homens. Não seria muito mais fácil um Deus se apresentar para toda a humanidade? Para todos? Mas não, cada um que cria o seu, cada civilização que cria o seu Deus. A imagem e semelhança daquele povo, daquela cultura que o cria. Logo, um Deus criado por uma cultura pacífica, da origem é um Deus pacífico. Mas não é o caso, nunca foi, jamais será o caso do Deus hebreu, que desde sua criação pelo Abraão, ele tem se mostrado perverso, completamente contraditório, sabe? E tem mais, ele admite tudo, perdoa qualquer coisa. Tanto ele quanto o mito filhote de pombo dele, o mito Jesus, que perdoa até se você estuprar, você não. Um estuprador estuprar uma criança, ele perdoa, né? Ele só não perdoa na sua vaidade eterna que você não aceite o jugo dele. Por quê? Porque era o povo que o criou que não aceitava que você discordasse do que eles criaram. E assim foi até com o mito Jesus, né? O próprio mito Jesus, criado pelo Império Romano, né? Quando Constantino criou, vinha sendo formado para conter a guerra judaica, um Messias pacificador. Quando chega lá nos concílios que de fato é concretizado a existência imaginária desse mito, né? Plagiado de Horus, Mitra, Dionísio e tantos outros, né? Quando é concretizado ali, eles criam um livro Bíblia formando um Novo Testamento, escolhem ali os livros, né? Descartam vários outros, e ali, a partir dali, né, que se começa as cruzadas para obrigar as pessoas a aceitarem esse mito de Jesus. E até isso eles colocaram na Bíblia. Aquele que não me tiver como Senhor, isso está em, deixa eu ver, e quanto àqueles, Lucas 19, 27, e quanto àqueles que não me tiverem como Senhor, rejeitando o meu reinado, trazei-o diante de mim e matai-o. Isso dito pelo mito pop Jesus, o popstar da Galileia, que você adora, crente. Você precisa se libertar disso e não passar mais essa doença do pombo para seus filhos. E é isso, essa luta que nós, dos canais ateístas aqui, temos, né? Deixar essa semente de libertação, verdadeira libertação, que a verdadeira libertação é você se libertar das algemas da escravidão mental que te impuseram na mente desde criança, né? Então, pessoal, dito isso, hoje eu vou falar mais uma vez do livro Bíblia, tá? E hoje vou falar de profecias, né, falsas profecias do livro Bíblia, né, que na realidade jamais se realizam, né? O crente gosta de dizer que tudo que está acontecendo no mundo, se é terremoto, se é guerra, é
É a Bíblia se cumprindo. Meu amigo, o livro Bíblia é uma armação tão grande, os caras quando fizeram aquilo ali, botaram uma armadilha tão grande, que naquela época já tinha pessoas que contestavam. Eles criaram um livro. Pessoal, o Deus bíblico é o Deus de Israel, não é o Deus do brasileiro. É tanto que do outro lado do mundo tem bilhões de deuses, milhões de religiões. Esse Deus aqui chegou de navio, veio de Portugal, né? Importado dos hebreus, né? Que ali também plagiaram. O Abraão criou esse Deus, o Adonai, o Elohim, e mais era politeísta. E mais à frente se torna monoteísta com Moisés, criando o Yahvé. E olhe, observe o livro, leia a Bíblia, porque não foi eu que escrevi aquela merda. As perversidades que tem dentro dela, você concorda? Se você concorda com um Deus que matou 2,5 milhões de pessoas só dentro do livro Bíblia, né, e se atribui 10 mortes apenas ao diabo, sendo que foi uma aposta com o próprio Deus, que ferrou com a vida do Jó, matando os 10 filhos de Jó. E aí diz que dá em dobro, porque o crente é interesseiro, né? Dá em dobro, só que não, ele podendo ressuscitar os 10 filhos de Jó, né, os 7 homens e 3 mulheres, não. Ele deu outros 10. Cadê o poder dele? É um Deus completamente insignificante, meus amigos. É um Deus que reflete o povo que o criou, um povo primitivo, bárbaro, que apenas criou esse Deus, Senhor dos Exércitos, para ter a justificativa para invadir outras terras, para matar, roubar, destruir, pilhar, estuprar e levar como escravas criancinhas, escravas sexuais. E você adora isso, você concorda com isso, com esse crime que você vê dentro da Bíblia. É só você observar as invasões de Abraão, a mortandade de Abraão, de Moisés, de Josué, de Davi, de Salomão. E aí se estende pelo Império Romano com as invasões das cruzadas, do cristianismo. Sabe? O Deus, o Jesus bíblico, é a criação romana que jamais existiu, sabe? Não consta na história. É uma fraude, uma farsa. É uma criação romana. O Constantino disse nos concílios, para conter os judeus e conter todas as outras centenas de cidades que tinham seus próprios deuses, mitraísmo, né? Os que seguiam seguidores de Mitra, zoroastrismo e tantos outros templos foram derrubados, foram tomados pelo cristianismo, à base da morte, da espada. Essas pessoas de outras religiões eram transformadas em pagãos. Hoje você é chamado de pagão se quando você nascer, sua mãe não jogar você dentro de uma banheira e você for batizado por essa podridão desse sistema religioso. Seja ele qual for, né? Evangélico, principalmente, que são, para quem não sabe, a palavra fundamentalismo vem dos evangélicos, dos protestantes, que ali queriam seguir os fundamentos da Bíblia à risca. Agora, você já imaginou seguir a Bíblia à risca? Que perigo que é? Um país completamente religioso, o perigo que é. Quer que eu diga o que é? A mesma coisa que o Islã faz. Impor morte a homossexuais, que é o que tem na Bíblia. Veja lá Deuteronômio, que o homossexual tem que ser apedrejado. A escravidão que tem dentro da Bíblia, que a Igreja Católica jamais negou, inclusive, a Igreja Católica nunca ficou contra a escravidão no Brasil. Muito pelo contrário, apoiava. E dizia que o negro não tinha alma. Afirmava que o negro não tinha alma. E que estava pagando os pecados. Por conta de uma história lá da maldição de Noé com o filho Cã. Que nem foi para o filho, foi para o neto. O Canaã. Então toda essa porcaria, todo esse lixo religioso está dentro da Bíblia. E é preciso que nós alertemos as pessoas para se libertarem dessa porcaria toda. Agora, não, mas tem outra religião melhor? Não. Agora, a mais perversa que tem é a dos hebreus, que deu origem às 3 mais perversas religiões. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que é o mesmo Deus de Abraão. Para quem não sabe, o Maomé era seguidor de Jesus. Logo ele descobre, recebe a visita do anjo Gabriel no deserto, assim como Jesus encontrou o capeta no deserto. E aí agora ele cria um racha dentro do Islã, cria a Sunna, e hoje temos os sunitas e os xiitas que também se matam. Ele descobriu o Maomé que podia ser o próprio profeta, porque era seguidor de um profeta imaginário. Porque esse Jesus Cristo, o filhote de pombo, popstar da Galileia, adorado, jamais existiu este merda. Tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje eu vou falar sobre profecias, né, que falharam dentro da Bíblia. Serão vários vídeos sobre essas profecias, sabe? Então eu vou dar início aqui a este vídeo aqui. Em Atos capítulo 18,
versículo 9 e 10, numa visão, o Jesus popstar da Galileia, que jamais existiu, garantiu ao apóstolo Paulo que ninguém ousaria fazer-lhe mal. Então a própria Bíblia, não é preciso usar nenhum outro livro. Para você desmascarar a Bíblia, é só você estudá-la. Use a Bíblia. Eu acho interessante que os pastores dizem, leia a Bíblia, né? A propaganda, leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia com os olhos limpos da escravidão religiosa, você se torna um ateu, né? Não só a Bíblia. Aconselho você a ler a estudar todas as religiões da Terra. Você vai ver, você vai perceber que é tudo uma grande mentira, tudo uma grande farsa. Sabe? Deus algum se apresenta. Esses caras dentro dos templos aí dizem fazer milagre, mas não arredam o pé de lá de dentro para cumprir o que está escrito em João, né? Onde diz, aquele que em mim crê farão coisas ainda maiores das que eu faço. Está aí o hospital de câncer, para você provar sua fé, pastor. Está ali o hospital de traumas, o cara com os ossos tudo arrebentado, quebrado, ele não levantou aleijado? Cadê sua fé? Eu me pergunto, até onde vai sua fé? Faz um amputado, se junta todos os líderes religiosos. Eu desafio todos. Aqui do Brasil, vamos supor, o Edir Placebo, o Chapeleiro Maluco, o Silas Malacheia, o R.R. Roado, né? R.R. Roado. E todos os outros, o Papa. E todos os seguidores, se ajoelhem todos e façam crescer um braço de um amputado. Ah, é muito pesado para Deus, né? É, claro, esse Deus não levanta um grão de mostarda do chão. Então vamos fazer o seguinte, faça cair um prato de comida do céu, vocês orando dia e noite. Se não for homens ajudando homens, humanos ajudando humanos, nada acontece, meus amigos. É tanto que quando um crente que arroga ter fé, que adoece de madrugada, ele não corre para a igreja, ele corre para o hospital, mesmo porque a casa do pai vai estar fechada. Estão me entendendo? Então vamos lá. Em Atos, então, o safado do Jesus bíblico aqui, o filhote de pombo mentiroso, né? Que ele é filho dele próprio e filho de sua própria filha, né? Na confusão que é o sistema religioso, né? Da virgem casada que deu à luz. Inclusive, Jesus tinha irmãos mais velhos. Isso na historinha fantasiosa do livro Bíblia, para quem acredita, né? A gente entra dentro do hospício para falar com o louco, né? A gente mete o pé na lama, lá no pântano, para tentar resgatar, sabe, essas pessoas de dentro desse lamaçal todo que é, arriscando a própria vida, né? Nós ateus arriscamos a própria vida. Eu já fui ameaçado de morte várias vezes, né? Não só de morte, né? As ameaças, fora as ameaças, aquelas imaginárias. Você vai para o inferno, você vai pagar, você vai pegar um câncer, você vai ter um AVC, você vai ter isso, vai ter aquilo, sabe? Com certeza um dia eu vou morrer, crente, sabe? Só não vou morrer alienado como você, sabe? Inclusive, essa semana, pessoal, eu nem comecei o vídeo ainda, mas é tanta coisa. Essa semana, eu não sei aí no estado onde vocês moram, mas aqui, nas televisões locais, tá havendo, eu acredito que no Brasil inteiro, que isso é uma febre, né? O filhote de pombo, o pombo tá cagando muito por aí, né? E esse cocô do pombo, como eu já falei, causa alucinações. Então tá todo mundo alucinado aí, né? Então, pessoal, os apresentadores de televisão aqui, que eu acho um absurdo, né? Primeiro, que se o cara é formado em jornalismo, a primeira coisa que se diz, né? Eu não sou formado, mas a primeira coisa que se diz é que você não deve se envolver emocionalmente com a reportagem. E o que está acontecendo é que aqui nos canais de televisão aqui locais, as pessoas estão fazendo proselitismo religioso, como se fosse um próprio culto. Sabe? Isso é em todos os canais filiados aqui da Rede Globo, da Band, do SBT, sabe? Da Record, principalmente, né? São os eloquentes aqui que fazem proselitismo. Tudo quanto é notícia que ele vai dar, aí ele coloca, isso acontece foi falta de Deus, isso acontece é porque não tem Deus, isso aconteceu, tá vendo, é Deus. A pessoa teve um acidente de moto, um morreu, o outro sobreviveu, foi Deus que salvou aquele. Você está entendendo? Proselitismo religioso é o que estão fazendo. Um sensacionalismo misturado com um proselitismo. E aí essa semana colocaram uma reportagem lá na televisão onde um rapaz tinha sido baleado, né? Um rapaz novo, ali 17, 18 anos. Provavelmente estava roubando, né? Mas aí chegaram lá e meteram, né, ficha no cara.
Aí o camarada ainda vivo, ainda no chão, e uma mulher, um filmando com o celular, rodeado de pessoas, ao redor da pessoa, que ainda estava viva, é tanto que foi socorrida para o hospital pelo SAMU, só que o SAMU demora pra caramba, e uma senhora com a Bíblia na mão, gritando pra cima, orando, Jesus, receba a alma desse daí, não sei o que, salve ele, eu tive um problema na cabeça e fiquei curada, fui operada. Rapaz, eu não aguentei não. Eu mandei um áudio, sabe, via WhatsApp, para o apresentador. Ele não passou na televisão não, sabe? Esse rapaz, na minha época, aí falei o nome dele, né? Na minha época, a gente pegava esse rapaz aí, tentava socorrer de qualquer forma. Jogava no ombro, botava em cima de uma moto, botava em cima de um carro, parava um carro, rapaz, vamos socorrer aqui o rapaz. Porque o tempo ali é precioso para a vida do rapaz. Esse rapaz faleceu, mas chegou no hospital vivo, faleceu 2 dias depois. Mas talvez, se ele tivesse sido socorrido rápido, porque o SAMU demora para chegar, talvez ele tivesse escapado. Não estou afirmando, mas talvez. E aí eu mandei um áudio, eu disse, rapaz, de vez dessa senhora estar orando aí para esse ser imaginário, não seria muito mais fácil ela procurar ajuda? Esse pessoal aí todo ao redor, rapaz, ninguém se move, tudo religioso, tudo orando ali, o outro filmando, de vez de socorrer o rapaz. Que é isso? Que loucura é essa? Poxa, esse pombo tá cagando pra caramba na cabeça desse pessoal. Eu como ateu, eu vendo uma pessoa numa situação daquela, eu vou procurar ajudar, rapaz. Mas que é isso? Para um carro, pede ajuda, joga o cara no ombro, tenta socorrer, faz alguma coisa, rapaz. Você fica orando para um ser imaginário que não vai... É tanto que o rapaz morreu. Infelizmente. Né? E aí, o apresentador, após o programa, ficou mandando mensagem, e eu mandava de volta. E só que eu estava trabalhando, não podia estar explicando. E ele mandando mensagem, porque Deus isso, porque Deus aquilo, porque Deus aquilo, porque Deus é isso, porque Deus é bom, porque eu provo que Deus existe, porque eu vi isso, eu vi aquilo. Quer dizer, já está dizendo que está vendo coisa, né? Esquizofrênico, né? Sintoma de esquizofrenia, né? Ele garantindo que viu, inclusive disse assim, se o que eu vi não é real, eu tenho que botar meu cérebro no seguro. Você vê, né? Aí, tudo bem, né? Eu não pude responder, ele terminou dizendo assim, o que falta em você, esse vazio que falta em você, só Deus pode preencher, sabe? Deus é bom, é bondade, Deus é tudo, é o começo e o fim. No outro dia eu mandei praticamente uma carta para ele, mostrando quem é o Deus dele, sabe? E aí ele simplesmente respondeu lá, não, mas mesmo você não crendo, Deus, veja só como é, né? A mente dessas pessoas. Mesmo você não crendo, Deus está com você. Né? Eu mandei só para encerrar, sabe? Mandei, bom, pois é. Então, assim Gasparzinho, né? E o Zé Comé e Catatal nos proteja, em nome de Pepe Legal e a Formiga Atômica. E aí ele fechou. Mas o proselitismo que está acontecendo, eles estão fazendo, deixando a profissão jornalística de lado, de atuar sem se envolver emocionalmente na notícia, para fazer pregações religiosas. Isso está em todos os canais aqui, pessoal. E não é do horário, é em todos os horários, tá? Então, me estendi demais aqui, mas vamos lá, pessoal. Eu tinha que contar isso porque foi um barato. Em Atos 18, 9, 10, numa visão, Jesus garantiu ao apóstolo Paulo que ninguém ousaria fazer-lhe mal. Então, Jesus garantiu, afirmou, né? Prometeu, né? Inclusive, Prometeu é um deus grego, né? Prometeu, o que levou o fogo ao homem, e foi punido por isso. Atos 18, veja em Atos 18, 9 e 10, o que diz a Bíblia. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas nada, não temas, mas fala, e não te cales. Né? Mandou Paulo falar, não tema não, não tem medo dele não, vá lá e pregue a mentira, né? A faça. Porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Aqui Jesus se confiando nos devotos dele. Jesus que jamais existiu, né? Na fantasia religiosa. Aí aqui diz, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti, ninguém tocará em você,
para fazer mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Aqui Jesus estava se garantindo, se confiando nos seguidores dele. Olha só, ele não estava se confiando aqui no Pai, no poder do Pai dele, não. Estava se confiando no povo. Eu tenho muitos seguidores nessa cidade. Aí, bem, Jesus mentiu. Por quê? Em Atos capítulo 23, 2, os judeus do sumo sacerdote bateram, espancaram Paulo, né? Espancaram. E também em Atos, capítulo 24, 27, Paulo foi preso, aprisionado. Jesus disse que nada aconteceria com ele. Primeiro deram um pau nele, depois prenderam. Veja o que diz em Atos 24, 7. Passando 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Paulo teria sido preso, levou um pau e foi preso. E também em Atos capítulo 27, 41 ao 43, o navio onde Paulo estava naufragou. Tudo isso porque um mito popstar da Galileia, ele disse que nada aconteceria a Paulo, né? Prometeu a Paulo a profecia de Jesus, falhou, ele mentiu. Na Gênesis capítulo 15, 18, Deus promete a Abraão que seus descendentes, os judeus, receberiam toda a terra desde o rio do Egito, o Nilo, até o rio Eufrates. Vamos ver o texto em Gênesis capítulo 15, versículo 18, esta promessa que falhou. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Ele disse aqui que a tua descendência tenho dado esta terra. Prometeu a descendência de Abraão esta terra, desde o rio, desde o grande rio do Egito até o rio Eufrates. Também eu, até o rio Eufrates. Também em Josué, capítulo 1, versículo 3 e 4, o território israelita se estenderá até o rio Eufrates. Veja o que diz Josué. Aqui são tudo promessas, né? Do Deus bíblico. Como prometi a ti, Moisés, todo lugar onde puseram os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, terra de outros povos, né? Mas ele prometeu. Até o mar grande no oeste. O problema desta profecia, desta promessa, dessa falsa profecia, né? Dessa fajuta profecia, é que o território israelita nunca se estendeu até o rio Eufrates. Nunca. E é muito difícil que ele se estenda até o rio Nilo, dado as atuais condições políticas e diplomáticas da região, né, que é dividida até hoje, né, e jamais essas profecias se cumpriram. Em Gênesis capítulo 17, versículo 3 e 8, Deus dá todo o país de Canaã para Abraão e seus descendentes, para que ali habitassem para sempre. Veja o que diz em Gênesis 17, versículo 3 e 8. É do 3 ao 8, eu vou saltear, vou falar o 3 e o 8. Veja o que diz, no versículo 3 diz: Abraão prostou-se o rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você, Abraão, né? Você será o pai de muitas nações. Você será o pai de muitas nações. Então diz, versículo 8, toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua, para sempre, propriedade para sempre, a você e a seus descendentes, e serei Deus deles. Então aqui ele prometeu a Abraão que toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua, para sempre. Eu quero só fazer uma observação aqui, quando ele diz aqui, ó, para sempre, a você e aos seus descendentes, e serei Deus deles. E serei Deus deles. Então, como é que ele diz que será Deus deles?
é um Deus que faz acepção de pessoas, né? Que só será Deus agora quando o Abraão assumir as terras, né? Coisa que jamais aconteceu, tá? Então aqui vem, veja também em Gênesis capítulo 13, 15. Gênesis capítulo 13, 15 diz: porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre, né? Veja também em Êxodo 32, 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, que é o Jacó que foi transformado em Isaque, os teus servos, né, escravos, os quais por ti mesmo tens jurado e lhes dissestes: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei a vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eterna. Que a possua por herança eterna. Aqui, promessas de um Deus bíblico, dando terra, prometendo terra. Inclusive, ele gostava de prometer essas terras, já naquela época. Esse Josué aqui era um tremendo de um sacana, de um safado. Invadia as terras, matava, invadia cidades em cima de cidades, né? Isso aí na fantasia bíblica, né? Isso aí não é nada comprovado cientificamente, né? Agora eis o problema desta falsa profecia. Canaã era a terra a oeste do rio Jordão e o Mar Morto, entre as águas e o Mediterrâneo. Esta região ficou conhecida tempos depois como Palestina, a Palestina. Por um problema histórico, os judeus não receberam toda a Canaã para possessão perpétua como havia prometido o Deus bíblico, né? Não receberam. As revoltas dos judeus contra Roma no ano de 132 a 135 DC levaram ao seu dispersamento pelo mundo, né? Judeus se dispersaram pelo mundo, né? Jamais possuíram a terra toda. Por 18 séculos, turcos, persas e árabes ocuparam a Palestina. 18 séculos, 1800 anos. Os judeus começaram a retornar em número significativo apenas no ano de 1921, um pouco antes da criação do moderno Estado de Israel, no ano de 1948, né, após a Segunda Guerra Mundial. Vejam em Atos capítulo 5 e 6 e Hebreus capítulo 11 e 13, que admitem que a promessa ou profecia de Deus, mais uma vez, falhou. Então, a própria Bíblia desmentindo a própria promessa de Deus dentro da Bíblia. Então, aqui diz Atos capítulo 7, versículo 5, Deus não lhe deu nenhuma herança aqui. Olha só, Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele, seus descendentes, possuiriam a terra. Embora, naquele tempo, Abraão não tivesse nem filhos. Então, ele prometeu que Abraão, era para Abraão e para os filhos de Abraão, que nem havia nascido, Abraão nem tinha filho ainda, ele já havia prometido. Então, diz aqui, próprio Atos desmentindo. Atos capítulo 7, versículo 5, diz: Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele, os descendentes dele, seus descendentes, possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Porém, até hoje, essa terra não foi possuída perpetuamente por esse povo. Uma grande farsa, uma grande mentira da Bíblia. Em Hebreus confirma, né, mais uma mentira da Bíblia. Só para encerrar, Hebreus capítulo 11, versículo 13, todos estes morreram na fé, morreram acreditando. Todos estes morreram na fé, morreram acreditando, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Morreram na fé. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as. Ao crente só resta acreditar. Ora, toda a descendência, todo aquele povo que se tivesse existido, né, de lá para cá, de Abraão para cá, quase 5 mil anos, né? É o que os crentes dizem, né? Inclusive que a Terra tem, né? Entre 5 e 6 mil anos. Né? Esse aqui é o tempo que esse povo espera essa Terra prometida. Né? Olha aí, Hebreus capítulo 11, 13 diz: todos estes morreram acreditando, assim como o crente hoje
né? O cristão morre esperando esse Jesus voltar, jamais voltará, porque ele não foi para lugar nenhum, porque ele é uma criação romana. Você vai morrer esperando, vai deixar seus filhos esperando. Você pode morrer com 100, 120, 130 anos, esse Jesus jamais vai voltar. Isso aí foi uma mentira que te empurraram e você quer acreditar porque você tem uma necessidade extrema de acreditar. Inclusive, naquele comentário lá que eu fiz lá, o repórter disse que eu tenho um grande vazio, né? Na realidade, né, um vazio que só Deus consegue preencher. É justamente ao contrário. O religioso que tem um tremendo vazio existencial. Um vazio tão grande que ele precisa preencher com um ser imaginário. Não é o ateu que tem vazio. É justamente ao contrário. Só que o sistema religioso é tão perverso que inverte as coisas. Eles dizem que nos tornamos ateus por alguma decepção, porque não tivemos pai, o pai da gente foi ruim, aí por isso a gente se tornou ateu, aí vai castigar o papai do céu. Você é muito inocente, crente. Você é tão pobre de pensamento que olha, você dizer que nós temos um vazio que precisamos preencher com um ser imaginário. O ser imaginário que você preenche o seu vazio com um ser imaginário. Ser esse que você jamais conseguirá provar. Nenhum deles, das milhões de religiões, os bilhões de deuses. Eu já desafiei aqui várias vezes você provar o teu Jesus. Faça um jumento falar fora da igreja. Faça um zumbi andar sem a Bíblia debaixo do braço. Então, pessoal, prosseguindo aqui, veja que Hebreus 11:13 desmente toda a mentira que Deus tinha prometido às terras serem perpétuas para esse povo, o povo de Abraão, o povo hebreu. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, imaginando de longe, e crendo-as e abraçando-as. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Sempre foram estrangeiros, porque o povo hebreu era um povo que pairava no deserto, de tenda em tenda, como nômades sem terra, criaram um Deus apenas para ter o pretexto para invadir as terras de outras pessoas que já tinham donos. Estranhamente, criaram um Deus, a imagem e semelhança deles, e agora esse Deus escolhe esse povo para invadir outras terras. Curiosamente, o Deus que criou o universo, tudo, todos, agora escolhe um povo para matar outros povos. Você consegue acreditar nisso, né, crente? Você acredita em tudo quanto é porcaria que o sistema religioso te enfiou na tua cabeça e tu preenche com esta bosta. Agora não venha dizer que o vazio não é em mim não, meu amigo. Muito pelo contrário, cada dia mais me adoro por não pertencer a lixo religioso nenhum. Quero deixar um grande abraço a todos os amigos céticos, agnósticos, ateus e até o próximo vídeo.